Dito, amado, adorado e presente, Senhor Jesus, este é o dia, este é o momento que o Senhor fez, e sem mais delongas, muita coisa aconteceu hoje e ainda tem algo bastante importante para acontecer. Vamos orar, buscar ao Senhor mais uma vez. Senhor, nós te bendizemos, Senhor, por este momento, te bendizemos por essa hora, quando nos rendemos, Senhor, para ouvirmos, Senhor, a Tua palavra sendo compartilhada, sendo explanada, sendo interpretada. E nós te pedimos, Senhor, te pedimos o Teu auxílio, a Tua intervenção mais uma vez, porque quando o Senhor fala conosco, Senhor, ali, Senhor, a vida, a esperança, a luz, a edificação, e faça isso, Senhor, nessa noite, gere vida, continue a gerar, Senhor, edificação, esperança, força, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor, para que continuemos, Senhor, nossa jornada, Senhor, na Tua força, no Teu olho, na Tua palavra, no Teu Espírito, em Teu nome, Senhor Jesus, assim nós oramos. Amém. 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 Vamos abrir o texto bíblico em Atos, no capítulo 1. Atos, capítulo 1. Vamos ler o versículo 1 ao versículo 3. Lembrando aqueles que estão conosco pela primeira vez, que nós estamos no início de uma jornada. Nós começamos recentemente uma nova série que acontece ao mesmo tempo, paralelamente, de Lucas e Atos, e comigo ficou a incumbência de estar então vamos mergulhando nesse texto precioso. E hoje é o nosso segundo momento, ainda esse momento introdutório. Versículo 1: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, tratando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Amém? Amém. Nem todo mundo faz essa relação, mas eu creio ser uma relação bastante importante. Qual é essa relação? O mesmo autor do livro de Atos foi Lucas, que foi quem escreveu o Evangelho que leva o nome mesmo, o Evangelho de Lucas. Se nós lermos se lembrarmos do primeiro versículo que nós lemos hoje aqui, de Atos 1, ali está escrito: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Mas qual o primeiro livro? Agora eu convido os irmãos a lerem comigo os primeiros versículos de Lucas. Lucas, capítulo 1. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 4. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Olha só, muitos já haviam empreendido na narração, uma narrativa coordenada, organizada, dos acontecimentos, conforme nos transmitiram os que desde o ensino foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, e aqui está falando dos discípulos do Senhor, e provavelmente está falando, por exemplo, de um escrito que já existia no tempo de Lucas, que é o escrito de Marcos, do Evangelho segundo Marcos, que foi
né, que apareceu primeiro. E igualmente, versículo 3, e igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, ó excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Então vamos para os argumentos que relacionam Lucas e Atos. A gente percebe pelos conteúdos, tanto de Lucas e de Atos, que se complementam. A gente percebe então um argumento desfavorável, os conteúdos se conversam, né? Pelas características similares na forma de escrever no grego. Quando você vai para o grego, você percebe um grego mais rebuscado de ambos os textos de Lucas e de Atos, pelo fato de ambos os textos terem sido escritos pelo mesmo destinatário, o excelentíssimo Teófilo, foi por uma mesma pessoa, pelas menções das cartas do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele menciona Lucas, o médico amado, que acompanhou por um tempo o apóstolo Paulo de suas viagens, a gente vai ver também, inclusive, mais para frente em Atos, e por tantas outras evidências históricas e da tradição da igreja. A gente conclui então que Lucas e o evangelista foram o mesmo autor, tanto de Lucas quanto de Atos. Inclusive, existem bons argumentos que vão mostrar que Lucas Atos pode ou deve ser visto como uma obra só. Uma obra só, e Atos, portanto, seria a continuidade do texto do Evangelho segundo Lucas. Ok? Na primeira parte dessa série de Atos, eu mencionei há poucas semanas um pouco sobre a importância do livro de Atos. Mas, com vocês, mais uma vez, eu quero perceber um pouco mais quanto essa obra é importante. Dos 7.947 versículos, quase 8.000 versículos do Novo Testamento, o texto de Lucas Atos tem 2.157 versículos, ou seja, cerca de 27% do Novo Testamento. Em comparação, o apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele escreveu 2.032 versículos e João 1.407. Ou seja, Lucas foi o maior autor do Novo Testamento. 1/4 do Novo Testamento foi escrito por ele. E se os números por si só têm algo a nos dizer, um outro dado importante é que um pouco mais de 50% do Novo Testamento foi escrito por dois principais propósitos. Primeiro, a revelar a origem do movimento de Cristo, e segundo, para descrever como a igreja nasceu e avançou. E a gente tem então os evangelhos segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, que narram sobre a vida e a vida, o mistério do encarnado Senhor, ou seja, a origem. E o livro de Atos narra sobre como esse evangelho alcançou as nações, narra sobre como a igreja ela se manifestou depois da vinda do encarnado Senhor. O outro número que é relevante, cerca de 38% do Novo Testamento foi escrito para nutrir
aqueles e aquelas que já pertenciam a Cristo, ou seja, 38% escrito para sustentar cristãos, falar com cristãos, e aqui obviamente nós estamos falando das cartas, das epístolas, e 6% então ficaria no texto de Apocalipse, que tem características próprias. E esses números, esses dados, eles vão nos mostrar algo, eles dizem algo com muita clareza. E o que esses números nos dizem é que existe uma ênfase do Novo Testamento. A maior ênfase do Novo Testamento é voltado para convencer os que não creem a se tornarem crentes em Cristo Jesus. Existe uma ênfase evangelística. Os evangelhos do livro de Atos, ou seja, mais da metade do Novo Testamento, vamos fazer perceber a grande ênfase do Novo Testamento, que é alcançar a todos quanto for possível, até os confins da terra, ensinar, batizar, discipular a todos quanto for possível, até a volta do Senhor Jesus. Eu vi, eu encarnei, eu morri e ressuscitei, agora vão, ide, continuem o que eu comecei. E se as palavras de Jesus, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações, se essas palavras encerram os Evangelhos, o livro de Atos vai nos contar, vai narrar o cumprimento da grande e da última ordem deixada pelo Senhor. Os discípulos, eles obedeceram, eles foram, eles pregaram e batizaram e ensinaram a todos quanto puderam. E se o livro de Atos não nos mostra um final, onde a gente percebe ali um fim, um the end, que o livro de Atos termina no capítulo 28 de forma aberta. E isso é porque o livro de Atos continua sendo escrito nos dias de hoje. Não existe um final, porque Atos, de certa maneira, continua sendo escrito e cabe a nós cooperarmos para sermos usados para que novos capítulos sejam escritos. Amém? Eu já disse isso num outro momento, mas eu não creio que seja à toa. Não é, obviamente, não é à toa que o maior gênero literário que nós encontramos na Bíblia, inclusive no Novo Testamento, seja o gênero da narrativa, a narrativa histórica. O maior estilo literário encontrado na Bíblia, maior que os proféticos, maior que a literatura poética, os escritos de sabedoria, maior que as cartas, maior que os textos apocalípticos, é a narrativa. A Bíblia, ela passa, na maior parte do tempo, ela passa narrando acontecimentos históricos, narrando fatos. E isso faz bastante sentido. Por quê? Porque aquilo que mais fala sobre a nossa identidade é a nossa história. É a nossa história que nos conta, que diz quem nós somos. É a nossa história que diz de onde viemos, para que existimos, para onde estamos indo. É a nossa história, é a nossa
nossa narrativa que traz revelações sobre nós. E não é sem motivo de uma pessoa com amnésia. A primeira pergunta que uma pessoa que perde a memória faz, qual é a primeira pergunta? Quem sou eu? Quem sou eu? Qual é a minha identidade? Quando a gente não se lembra, quando não conhecemos a nossa história, não sabemos quem somos. E a narrativa faz isso. A história narrada em Atos vai nos responder perguntas como: de onde viemos? Como a igreja nasceu? Para que nós existimos? Nós temos uma missão, temos um propósito. Como Deus deseja usar esta igreja? Qual é a nossa finalidade? Em graças ao Senhor por nossa história. E hoje é o nosso segundo encontro, como eu disse, nessa nova série de mensagens baseada em Atos. E nessa nossa jornada, nós vamos nos conhecer então ainda mais, por ser da nossa história, e nós vamos conhecer ainda mais aquilo que é o autor da nossa história. Bem, antes de nós falarmos do tema principal desta noite, eu queria fazer só mais um comentário, mais alguns comentários. Quando nós percebemos que se trata do mesmo autor e que ambas as obras têm relação direta, aquilo que Lucas escreveu nos primeiros versículos do primeiro capítulo de Lucas serve para Atos também serve. E nos primeiros versículos do capítulo 1 de Lucas, Teófilo, ele é informado de que o texto que ele tinha em mãos era uma exposição em ordem, ou seja, uma exposição escrita que foi organizada, fruto de cuidadosa investigação. Uma investigação baseada em textos, em outros textos consagrados, ou uma investigação baseada em entrevistas com testemunhas oculares, com pessoas que conviveram com Jesus e viram ele sendo morto e ressuscitado. E a partir do conteúdo de Lucas Atos, a partir dos detalhes bastante pessoais que Lucas ele teve acesso em suas investigações e entrevistas, a partir disso é possível concluir que Lucas ele entrevistou testemunhas como o apóstolo Pedro, como o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, Maria Madalena e Maria, a mãe de Jesus. Ele envolveu no mesmo tempo deles. Por exemplo, só em Lucas, só no Evangelho segundo Lucas, nós vamos ficar sabendo de detalhes de mais detalhes sobre a visita do anjo Gabriel, que tinha anunciado que Maria ficaria grávida do Salvador da humanidade. É só em Lucas que nós vamos ficar sabendo da interação entre Maria e sua prima Isabel e o fato de que João Batista estremeceu no ventre de Isabel. Só em Lucas nós vamos ficar sabendo de mais detalhes sobre o nascimento e sobre a infância de Jesus. Como quando ele foi apresentado no templo, e o episódio em que João e Maria acharam que tinham perdido em Jesus e encontraram ele no templo, dias depois, conversando com doutores da lei. Só em Lucas. Mas dentre
tantas coisas que me chamam a atenção, eu queria trazer a atenção de todos para um detalhe. Que detalhe é esse? O maior autor do Novo Testamento, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos deixou um texto onde ele mesmo confessou que foi fruto de trabalho, de muito trabalho, porque além de investigar, além de ler textos que vieram antes, como o Evangelho de Marcos, por exemplo, e se os irmãos perceberam, não é à toa que nós vamos perceber textos idênticos em Mateus, Marcos e Lucas. Por quê? Porque tanto Mateus quanto Lucas, eles usaram o primeiro texto de Marcos como referência e copiaram porções de Marcos. Inclusive, a gente vai perceber isso com clareza no Evangelho segundo Lucas. Então, além de investigar, de ler, de achar, entrevistar testemunhas oculares, Lucas, ele escreveu o texto de forma organizada. Foi pensado, foi arquitetado. Lucas e Atos são os maiores textos do Novo Testamento, mesmo separados. Lucas é um pouco maior que Atos, mas ambos os textos têm quase de mesmo tamanho. E ambos os textos cabem quase que exatamente em um rolo de papiro da antiguidade, que seria a nossa questão de folha sulfite. Mas naquela época, naqueles dias, eles usavam rolos de papiro que tinham alguns metros. E eu não creio que foi coincidência que os textos cabiam praticamente cada um em um rolo de papiro na antiguidade. Foi calculado, foi pensado um rolo para Lucas e um rolo para Atos. E ainda ambos os textos, olhem só, cobrem um período de 30 anos. Cada um deles em Lucas, em Atos, 30 anos. E é fácil também perceber algumas estruturações mais técnicas também, mas uma explicação também cronológica e temática. A gente percebe essas estruturações foi estruturado. Atos 1:8 começa dizendo que os discípulos seriam testemunhas de Cristo em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E essa introdução de Atos 1:8 é uma espécie de índice do livro de Atos, porque nos capítulos 1 ao 7, os discípulos estão em Jerusalém. Do 8 ao 12, os discípulos passam por Judéia e Samaria, e a partir do versículo 13 até o versículo 20, a partir do capítulo 13 até o capítulo 28, os discípulos então passam para os confins da terra. Uma exposição ordenada, um texto organizado, fruto de muito trabalho, investigação, meditação, estudo, estruturação, edição. E para qual conclusão tudo isso aponta? Que quando nós falamos de inspiração divina, que quando nós falamos da ação de Deus na terra, isso não significa apenas ficar trancado em quarto o dia todo, orando em línguas e recebendo um download espiritual.
Não foi assim que os textos de Lucas e Atos foram escritos. Lucas ainda estava no quarto, orando em êxtase, sem consciência, recebendo de Deus o que deveria ser Espírito, palavra, por palavra, e também não foi assim com os outros autores bíblicos, com exceção de alguns poucos lugares onde Deus ele teria ditado o que escrever. O que você percebe na maioria do tempo é que por trás de todo o esforço humano, por trás de toda a ponderação, de toda a investigação, por trás de todo o trabalho, existe um Deus em ação, inspirando, influenciando, agindo por meio dos esforços, cooperando com os atos humanos. Assim como na dualidade de Cristo, porque Jesus, o Senhor encarnado, ele foi plenamente homem e plenamente Deus, assim também é a Bíblia, humana e divina, com culturas duplas do céu e da terra. A palavra de Deus tem uma realidade encarnada, humana e também divina. A Bíblia é fruto do trabalho humano, tanto quanto divino. A Bíblia é tão humana que o grego de Lucas é mais sofisticado que o grego de Pedro. Afinal, Lucas era estudado, era médico, e Pedro foi pescador. A Bíblia é tão humana que envolveu, como a gente viu, é muito trabalho humano da parte dos autores. Mas a Bíblia é divina porque de forma misteriosa e sobrenatural Deus inspirou, Deus conduziu, Deus capacitou os seus cooperadores. Seus cooperadores e esse desejo de Deus de trabalhar em cooperação com os homens foi assim desde o Jardim do Éden. É desde a criação, e isso a gente vai perceber daqui a pouco. E tudo isso serve para silenciar uma falácia, serve para silenciar uma falsa declaração. Essa falsa declaração que diz que se é fruto de trabalho humano, não é espiritual. Que se algo vem de esforço humano, é dos homens e não é de Deus. Mas algo muito importante nós sabermos é que Deus não se opõe ao trabalho. Ele não se opõe ao trabalho humano, e pelo contrário, ele estimula o trabalho. A graça, ela não se opõe ao trabalho. O que a graça rejeita é o louvor do resultado. Porque, embora o trabalho pertença ao homem, o resultado é de Deus e glória a Deus por isso. Em vão o sentinela vigia a cidade, se não for Deus guardando a cidade, diz a palavra. Ou seja, a cidade está segura, é Deus o responsável pelo resultado, quando a cidade está segura, mas ao homem cabe a sua parte, o seu trabalho, vigiar. Deus estimula o trabalho do sentinela, mas a glória da cidade guardada é dele. Uma pessoa, ela sai procurando trabalho e as portas se abrem, e o que é que nós dizemos? Glória a Deus, glória a Deus. Você estuda e passa no concurso, e o que a gente diz? Glória a Deus. Você faz devocional
ao Senhor, glória a Deus. Nós fazemos a nossa parte e Deus faz a parte mais importante, a parte que pertence a Ele. O nosso trabalho não é vão, porque Deus abençoa, Ele intervém na ação do nosso trabalho. E isso é contra uma desculpa que parece ser clássica. Pessoas que deixam de fazer o máximo que podem, usando a desculpa de que é Deus quem faz. Não fazem mais, não vão além, porque dizem que o esforço humano é em vão e creem que é na espontaneidade, é no improviso que Deus atua. Inclusive, eu já ouvi gente hoje famosa dizendo algo espontâneo em uma demissão e logo depois dizendo: olha, eu não tinha pensado nisso. Só pode ser de Deus. Eu nunca tinha pensado nisso, só pode ser de Deus. Porque existe uma crença. Tem gente que acredita que é na espontaneidade com que Deus atua. E nesse caso, o que legitimaria a fala como sendo de Deus seria o fato de nunca ter sido pensado antes. Olha, de Deus, porque eu não conheci isso antes. Por isso, refletir aqui. Meditar para quê? Estudar, investigar para quê? É humano, é mundano, não é de Deus. E isso é tremendo. Então, de muito cuidado, igreja. Muito cuidado. Se algo nunca foi dito, por nunca ter sido pensado, se outros nunca pensaram nisso, cuidado. É aí onde estão as heresias. Se a gente se lembrar das palavras de Gálatas 1, 8, 9, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês o evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja anátema, amaldiçoado. Como já dissemos agora, repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Tome bastante cuidado com novidades, porque o papel do público não é ser original, não é originalidade, não é novidade, mas é fidelidade. Na originalidade estão as heresias, se é novidade, desconfie. Mas Deus pode atuar na espontaneidade? Claro que sim, Ele é Deus. Ele é Deus. Se uma situação demandar, por que não? Não vamos colocar limites no Espírito Santo. Ele atua da forma que Ele quiser, tanto por meio do esforço humano quanto por meio. Depende disso. Mas Ele faz a partir da nossa cooperação, a partir da nossa colaboração. E se você deixar de dar principal parte e usar Deus como desculpa ou uma base por desculpa, você vai estar adquirindo um varão. Inclusive, esta promoção, não, e não isso é informação. Estou eu quero e avalio com o Senhor tem de usar
eu testigo que quanto mais eu trabalho, mais em paz ser abençoado o meu Jesus. Que quanto mais eu faço o meu trabalho, quanto mais eu me esforço, mais as pessoas parecem ser abençoadas. É claro que Deus ele faz muito além do nosso empenho humano. Mas se eu posso fazer algo mais e não faço, será que eu estaria sendo um bom cooperador de Deus? E isso serve para todas as áreas. Isso serve no trabalho, no estudo, no casamento, na criação de filhos, na pregação, no louvor, no evangelismo, enfim, tudo. Quanto mais eu faço, quanto mais eu me dedico, eu me esforço e coopero daquilo que cabe a mim, mais eu percebo a graça de Deus se manifestando e aumentando eles. A mim, na atenção dele. Porque, de novo, Deus não se opõe ao trabalho. Nessa porta reserva. A porta reserva é que. Graças ao Senhor. Bem, agora é tudo isso em mente. Vamos ver que eu tenho em cima dessa coisa. Outras dizer, é o reino de Deus. O reino de Deus. Versículo 3 do capítulo de Atos. Depois de ter sofrido, Jesus se apresentou vindo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e fazendo o quê? Falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. 40 dias falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. E se existe um assunto central, se nós analisarmos todos os discursos do Senhor Jesus, nós vamos chegar à conclusão de que o assunto central da proclamação de Jesus foi o reino de Deus. Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Ou seja, prestem atenção, se atentem para o que Deus está fazendo. O reino de Deus chegou. Quando Jesus começou a pregar, essas foram as primeiras palavras que foram pronunciadas por Jesus. Perto está o reino de Deus. O reino de Deus chegou. E por todos os evangelhos nós vamos perceber que a pregação de Jesus foi sobre as realidades do reino de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, deles é o reino. Busquem em primeiro lugar o reino. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino. É necessário que eu pregue as boas novas do reino. Se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O meu reino não é deste mundo. E quando vocês orarem, digam: venha o teu reino. E como nós percebemos antes da sua partida, no início do livro de Atos, o Senhor ainda passou 40 dias ensinando sobre o reino de Deus.
Por isso, quando foi a cor também de em Atos e o restante do Novo Testamento, o reino de Deus realmente aceita é o grande plano de fluir em quem te abençoaram tudo que é isso. Escute, porque seria o reino, o grande tenda, o grande pano de fundo? Por que as primeiras palavras registradas de Jesus foram sobre a chegada do reino de Deus? Por quê? Porque nós temos a linguagem da salvação teria relação com a entrada no reino de Deus. Por quê? Porque os discípulos perguntariam vez após vez se o reino de Deus ou quando o reino seria instaurado. Essa linguagem de reino é uma linguagem estranha para nós. É um conceito estrangeiro. Entre os brasileiros ou aqueles que nunca pertenceram a uma monarquia, é um conceito distante. Mas não era uma linguagem estranha para os ouvintes de Jesus no primeiro século. O povo de Deus naqueles dias conhecia muito bem a realidade de se pertencer a um reino. E tudo isso a gente percebe no primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia. No livro de Gênesis ali já se percebia, já se via a linguagem, já se percebia a ideia de que os seres humanos haviam sido criados dentro de uma realidade de reino. Palavras muito conhecidas no Gênesis 1:26. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Tradicionalmente, quando é dito que nós somos conforme de você, imagem, semelhança, tradicionalmente dito, nós falamos de modo, nós somos diferentes, os animais, em termos de inteligência, de consciência, em termos de moral, de ética. Só que a primeira coisa que Deus veio é nos dizer que a nossa semelhança a Deus está na capacidade de dominar. Ação segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. E esse termo, domínio ou dominar, ele é um termo semelhante a governar, a reinar. Domínio, tem a ver com aqueles que dominam. Reina quem tem o reino, quem tem a autoridade. Inclusive, no final do relato da criação, ali depois que Deus seria todas as coisas em 6 dias, aí no final a linguagem de reino, onde existe um regente, um rei, é bem perceptível, é presente. O que foi que aconteceu no 7º dia? Depois do fim da criação, Gênesis 2, capítulo 3, e Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque dele descansou de toda obra que o Criador tinha feito. E no português, quando nós olhamos para a palavra descansou, depois vai marcar 6 dias. O que é que muita gente entende? Bom, se isso vai bater 6 dias, então é justo no 7º colocar o chinelo, ir na parede, tomar uma hora de pouco, não é assim.
E muita gente entendeu, nasceu proibido disso. Mas quando a gente vai para o texto original, no hebraico, a palavra que nós traduzimos como descansou é a palavra Shabbat, que literalmente significa parar. Deus parou, Deus cessou. E a palavra Shabbat, inclusive, é a palavra que dá origem à palavra Shabbat. Não é? Sábado, que nós estamos sempre no diálogo de descanso também. Então, de fato, existe uma relação entre Shabbat e o descanso. Só que Shabbat, essa palavra ela compartilha da mesma raiz da palavra Shevet, que significa algo bastante interessante, importante, significa assento, significa habitação, ou especialmente o trono. Trono. E quem participou por sua essência, percebeu que quando Deus criou o universo, Deus estava criando um palácio, um lar, para pasturar a humanidade. Isso pode ser visto em Gênesis, o capítulo 1, em esses textos também. E quando Deus ele terminou, quando Deus ele parou de criar, ele não tirou férias, mas ele Shabbat. É como um rei que se assenta em seu trono, em seu palácio. E quando um rei ele se assenta no seu trono, mesmo que está um descanso, isso simboliza algo. Isso simboliza a sua condição de governante, de regente. Então, depois de criar os céus e a terra, Deus ele cessou, Deus ele descansou, Deus ele se colocou em uma posição de rei, a reinar sobre o universo que ele tinha criado. Eu sugiro a gente não passa por sua essência, aqui se vê ainda mais claro. Em Gênesis, então, nós vemos que a humanidade, em graça, a humanidade recebeu uma principal marca de Deus, que é a sua autoridade a governar. Dominem, ou seja, governem, reinem sobre toda a criação. Mas esse domínio não seria um domínio independente. Seria um governo debaixo do governo de Deus. E é aqui onde começa o conceito de monogamia. Deus, ele é o rei da criação e a humanidade já foi criada para representar a autoridade de Deus na criação. Ele nos criou para sermos seus cooperadores no mundo de Deus. O governo de Deus no mundo criado iria acontecer por meio dos seus embaixadores, por meio dos seus governantes. Só que, como nós sabemos muito bem, algo de errado aconteceu. O dia 20 foram criados a representar o rei, a representar o reino desse rei. Eles se rebelaram. E eles acabaram escolhendo ser reis e rainhas de seus próprios filhos. E nós chamamos esse momento de queda. E nesse momento aconteceu a ruptura, a separação. E os homens ou reis passaram então a determinar eles mesmos o que seria certo e errado, bem e mal.
o que se podia, você que um dia vai fazer. E como consequência do pecado, da rebeldia, dessa escuridão, o Criador ele se afasta, o reino de Deus se afasta, nós somos separados dessa realidade, e com isso nós vamos perceber um reinado de caos se estabelecendo. E aí, irmãos e irmãos, pais são desonrados, mentira, inveja, roubo, cobiça e tantos outros males passam a tomar conta deste mundo caído, sem o governo do Senhor Shinshinae. O mundo então ficou perdido, a humanidade estava perdida, e agora vale pensarmos no que biblicamente significa o termo reino. Biblicamente, do que se trata a palavra reino? Qual é o entendimento que nós vamos encontrar na Bíblia sobre o reino de Deus? Pelo menos 5 realidades. A primeira realidade é que existe um reino. Um reino só existe se existe um regente, o reino. A segunda realidade de um rei é o seu povo. E quando a Bíblia usa o termo rei, a Bíblia se refere a um povo. No Antigo Testamento, Israel era esse povo, o povo de Deus, e no Novo Testamento, a igreja é o povo de Deus, sobre quem ele governa. E isso é importante, porque diferente de alguns discursos até mesmo piedosos, uma aparência de muita piedade, diferente desses discursos, estar envolvido com a igreja, e na prática está envolvido com a igreja local, é sim estar envolvido com o reino de Deus. Nós fazemos parte do seu povo. A terceira realidade do reino é que nesse reino, onde existe um rei que governa sobre o povo, neste reino existe uma lei, a vontade do rei. E no Antigo Testamento nós vamos perceber que o povo tinha a Torá, a lei. E no Novo Testamento que nós percebemos são declarações de Jesus, como no Sermão do Monte. Nós temos as cartas, onde estão ali os imperativos da graça, a lei, do amor, e tanto vimos no curso de Efésios. Então, o reino tem a ver com a presença do rei, que governa sobre o povo, e faz a vontade do rei, obedecendo às leis. E a quarta realidade bíblica de um reino diz respeito ao território, ao espaço, a uma terra. É muito clara a importância da terra prometida no Antigo Testamento. E é bastante claro qual vai ser o final da nossa história. Novos céus e nova terra, nova Jerusalém, que vai se manifestar restaurada e em glória. A criação que lá no início Deus disse ser muito boa, ela vai ser restaurada, e o universo, esse espaço sagrado vai ser muito bom outra vez. E afinal de contas, nós vamos ressuscitar em corpos glorificados, em corpos, porque a matéria é boa, é muito boa, e vai haver um território infinito no seu reino eterno. E aqui
última realidade que eu gostaria de destacar hoje seria sobre a característica do governo de um rei secular. O que é que caracterizaria o governo de um rei? Onde sim, um rei governa. Mas esse governo consegue para o bem de quem? Para que serve um rei? E tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, uma das principais características de um rei, uma das principais atividades de governo de um rei, é a sua responsabilidade de zelar pelo seu povo. É a sua responsabilidade de resgatar o seu povo, de salvar o seu povo. Porque um rei que se cresce é aquele que luta pelo seu povo, que guarda o seu povo, que protege o seu povo, que serve o seu povo. Esta é a principal característica de um rei, segundo a revelação bíblica, que tem como referência o próprio Deus, o Rei dos Reis. E como um grande farol, ele levanta, espiral em meio às tempestades. Nós temos o texto de Êxodo, o texto que a gente chama, temos textual lá. Esse texto aqui tanto tem a nos dizer sobre a nossa jornada da escravidão, a liberdade, a antiga. E é nessa história, é nessa narrativa do resgate do povo de Deus da escravidão do Egito. É nessa história que nós vamos ver pela primeira vez, de forma muito clara, dois Deus aparecendo. É pela primeira vez de forma muito clara. Logo depois do resgate de Faraó do Egito, Êxodo capítulo 15, versículos 1 e 2. Então Moisés e os filhos de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus. Este é o meu Deus, a minha salvação. A palavra salvação aparece aqui pela primeira vez na Bíblia, de forma clara e explícita. E a outra palavra que aparece pela primeira vez na Bíblia, aparece também aqui, um pouco depois, no final desse cântico, em Êxodo, versículo 17, 18. No santuário, ó Deus, que as tuas mãos estabeleceram, o Senhor reinará para todo sempre, por todo sempre em seu espaço criado, Deus será rei. Então, a primeira vez que a realidade da salvação e a realidade de Deus ser rei aparecem claramente. A primeira vez que essas duas realidades aparecem, elas aparecem juntas. A realidade da salvação e a realidade de Deus ser rei, elas aparecem juntas pela primeira vez no momento do grande resgate que aconteceu no livro de Êxodo. Então, resumindo, biblicamente, para nós entendermos o conceito de rei, nós precisamos estar cientes
de que existe um rei, e que este rei governa sobre o povo por meio da sua lei, por meio da sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Esse reino tem um território, uma terra prometida, e esse rei governa, ele exerce a sua plena autoridade a serviço da resgate do seu povo. De seu povo, povo que pertence a este Deus, a este povo ele cuida, ele protege, ele salva. Quando nós somos por alta do Espírito, Jesus é Senhor, ele tinha em monte todas essas coisas. E nisso, quando você quiser ir lá, arrependa-se. O reino de Deus chegou. E nós somos aqueles que declaram que Jesus é o nosso rei, que ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Mas quando? Quando foi que Jesus foi aclamado rei? Quando foi que Jesus foi coroado? Quando foi que colocaram uma coroa na cabeça de Jesus e ele foi confirmado como sendo o nosso rei? Quando foi que Jesus foi colocado nas alturas? Ele foi elevado e sobre ele estava uma placa que dizia: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Quando? Na cruz, quando a serviço do seu povo, quando em resgate ao seu povo, quando para trazer salvação ao seu povo, Jesus foi confirmado como rei. Quando ele foi pregado naquele madeiro, naquela cruz em nosso lugar, aquilo que foi para muitos uma ironia, de fato, no momento da crucificação, quando ele recebeu uma coroa de espinhos, ele foi elevado com uma placa ali que dizia que ele era o rei. De fato, ali o rei dos reis foi coroado. Ali o rei dos reis estava sendo aclamado. Ali o rei dos reis estava provando ser quem ele era. O rei redentor, o rei salvador, o rei a serviço do seu povo, como deve ser um rei, segundo o padrão de Deus. Por isso ele disse: toda autoridade me foi dada, toda autoridade é minha. Eu sou o rei dos reis e senhor dos senhores, porque eu sou o rei que salva. Isso não. Realmente por todo mundo entregue o evangelho, anuncie as boas notícias. E aqui em detalhe, porque o evangelho para nós, de tanto que nós ouvimos, o que vem à nossa cabeça é que o evangelho significa apenas boas notícias. Mas nos tempos de Jesus, a palavra evangelho tinha um outro sentido. O evangelho naqueles dias tinha a ver com aquele anúncio interno, aquele anúncio oficial, público, da parte do reino dos homens. Boas notícias, o evangelho tinha a ver com a vitória de uma grande guerra. E tinha a ver também com a ascensão de um novo rei ao trono.
Era para isso que a palavra evangelho era usada. É isso que significava evangelho, boas notícias, vencemos a guerra. Evangelho, boas notícias, temos um novo rei. Evangelho não dizia respeito a boa notícia do tipo, estou grávida, né? Tu vais ser uma boa notícia, ou conseguir um emprego, passei nessa hora, não. O Evangelho não tinha a ver com as boas notícias de um rei e o seu rei. Olha só, este produto anuncia a chegada do rei. Vão e anunciem a vitória do nosso rei, anunciem a salvação do nosso rei, anunciem as boas notícias da chegada do reino de Deus, que já chegou entre nós, no nosso meio, e em breve irá se manifestar completamente quando o rei Jesus voltar, e ele vai voltar, Jesus vai voltar, e quando ele voltar, o reino de Deus se estabelecerá por completo e para todos sempre, para todos sempre. Vamos lá, cubra sua cabeça.